Boa tarde a todos. O meu nome é Miguel Gavino, sou consultor financeiro e imobiliário na agência de Vila do Conde e hoje irei-vos dar umas dicas para quem não tem por muito hábito utilizar o PowerPoint, como fazer imagens nesse programa para a publicidade imobiliária. Poderá ser feito noutros programas, no Paint e até quem percebe na Photoshop, mas este programa é melhor em termos de qualidade do que o Paint e é menos complicado do que no Photoshop. Para começar, vamos abrir o PowerPoint e ele tem uma maneira muito standard de abrir, ou seja, é página em branco e com dois formatos de texto. Logo a seguir, a primeira coisa que vamos selecionar é qual é o plano de fundo da nossa imagem. Para entender mais ou menos, para quem não percebe muito bem, ou nunca tenha trabalhado com PowerPoint, todos os programas, e este não é exceção, quando abre, tem três grupos distintos. O grupo de trabalho, que é aqui em baixo, os formatos daquilo que vamos fazer, aqui em cima, e a pré-visualização, que é do produto final, como está, aqui do lado esquerdo. Mas para a imagem de fundo, nós vamos aqui a estruturas, e tem aqui diversas estruturas já feitas. Se passarmos o cursor em cima de cada uma delas, irão reparar que aparece a pré-visualização. Mas, se retirarmos, ele volta ao normal. Ou seja, é só para vermos como é que fica no seu plano. Vamos selecionar este. Aqui do lado, vamos reparar que tem vários. Por isso, eu, por exemplo, vou selecionar este. Logo em seguida, vamos selecionar imagens para colocar aqui. No caso, eu costumo fazer, quando não tenho imagens próprias, vou, por exemplo, ao site do banco em si e aparece e retiro lá as fotografias. Neste caso, vamos a um site imobiliário de banco, por exemplo, o BES, que para mim é o que está mais, é o mais fácil de trabalhar para fazer este tipo de imagens, porque aparece, tem tudo, tem as fotografias, tem as informações do imóvel, etc. Por exemplo, vamos ver aqui Póvoa de Varzim. Este é meramente exemplificativo. E vamos selecionar aqui, pode ser logo a primeiro, que é aqui um apartamento T2 na Póvoa de Varzim. Ora, vamos ver a imagem e vamos levar a imagem para o Paint. Não precisam de guardar a imagem no vosso computador, porque depois, quer dizer, tem um computador cheio de fotografias sem necessidade nenhuma. Vamos levá-lo diretamente do site para o PowerPoint. E o que precisamos de fazer é, botão do lado direito, copiar a imagem, e vamos aqui ao PowerPoint, e selecionamos cá fora, botão do lado direito novamente, colar, e ele aparece aqui a fotografia. Lógico que a fotografia está muito grande. Vamos tentar diminuir a fotografia de maneira a que caiba no sítio onde nós pretendemos. Por exemplo, colocamos aqui. Para formatar a imagem, ou seja, para colocar um bocado de efeito, porque ela está muito opaca, ou seja, para colocar fundo, moldes, sombras, etc., vamos fazer um duplo clique com o botão do lado esquerdo em cima da imagem. E aqui está os moldes para alterarmos a nossa imagem. Por exemplo, se eu deixar o cursor aqui em cima, ele vai-me mostrar que fica com um género de fotografia com um cabeçalhozinho à volta. Se selecionar aqui, nota-se que tem mais um sombreado à volta dos limites. Há diversas. Neste caso, vamos selecionar aqui este tipo de molde. Vamos buscar outra fotografia, porque uma fotografia nunca chega, para isso, mais valia só estampar a fotografia e meter uns números lá para cima. Por isso vamos aqui uma fotografia de interiores, por exemplo, da sala. Temos aqui uma da sala, fazemos exatamente a mesma coisa. E colamos em cima do nosso plano. Diminuímos, de maneira a que ela caiba aqui em cima, duplo clique em cima da imagem e voltamos a colocar o molde. Vamos buscar então a terceira imagem, cozinha. Normalmente as pessoas perguntam muito pela cozinha, então uma coisa engraçada que se pode também colocar. Então vamos diminuir isto e colocar assim. Por exemplo, é lógico que eu estou aqui a fazer sem estar a pensar muito.
na beleza da fotografia, mas é só para entenderem como é que isto funciona. Colocamos novamente assim e isto está feito. Vamos puxar um bocadinho mais para cima, só para a pessoa ver um bocado a entrada e está feito. Selecionamos aqui as letras. É lógico que as letras, ao escrever, onde parar, que ela fica atrás. Então, colocamos aqui, dispor, trás para a frente. E ela puxa a imagem que nós estávamos a selecionar para a frente. É lógico que eu vou apagar isto. Vou colocar estas letras à frente e vamos colocar então, por exemplo, Póvoa de Varzim a T2, por exemplo. Vamos colocar aqui do lado direito e aqui em cima. Por exemplo, uma coisa engraçada que dá para fazer aqui no Paint é que podemos colocar do género de 3D, com um fundo 3D, ou seja, profundidade nas letras. Então o que é que nós precisamos de fazer? Vamos aqui, formatar, que é para selecionar apenas as letras, e chegamos aqui, por exemplo, e algumas já estão pré-definidas. Se eu deixar ficar o cursor, ele vai mostrar algumas já pré-definidas, por exemplo. Mas vamos colocar assim. Eu vou colocar uma sombra. Não dá para reparar bem, mas depois na imagem final já vai dar para reparar. Aqui é para colocar os reflexos tipo água. Depois podem colocar, por exemplo, um brilho. Estou a selecionar aqui mais ou menos à sorte, mas depois, à medida que forem fazendo, hão de ver coisas mais bonitas. Mas este é só mesmo para entenderem como é que se faz. Aqui, para a rotação, para parecer não uma imagem muito fixa, mas uma coisa mais bonita. Pronto, Póvoa de Varzim, T2. O que é que falta? Há quem coloque descrições do imóvel, há quem não coloque. Porquê que há pouco eu disse que o site do BES era um completo e ajudava bastante para fazer isto? Porque depois, aqui em baixo, do que é do imóvel, tem a própria descrição do imóvel. Que é, e vamos selecionar, copiar e vamos levar então aqui para o nosso plano. Vamos selecionar caixa de texto, num sítio qualquer, por exemplo, tem aqui e colocamos colar. E ele vai nos colar assim, como é lógico. Então nós vamos puxá-lo para o lado, porque ele está muito grande. Está muito. E ele não pode ficar assim, não é? Então o que é que vamos fazer? Vamos diminuir o tipo de letra. Colocar na grade para as pessoas lerem melhor. Vamos colocar aqui de maneira a que ele caiba aqui no cantinho. Então colocamos assim, por exemplo. Puxamos aqui mais um bocadinho. Vamos puxar as imagens um bocadinho mais para baixo. Por exemplo. Vamos isto assim. Se calhar até. Mas isto depois vai de cada um. Eu não costumo deixar aqui muito. Por exemplo, vamos aqui, já sabemos que é na proximidade da Póvoa, por isso está à vontade. Vamos selecionar, vamos puxá-lo aqui mais para cima, um bocadinho. E pronto, temos aqui. O que é que falta? Falta o preço, não é lógico. Como uma das grandes vantagens de ter imóveis na banca os juros estarem mais baixos, é lógico que o importante para o cliente é ele saber quanto é que vai pagar por mês. Também no próprio site do BES aparece um pequeno simulador, claro que é com números muito redondos, mas o próprio simulador, e vamos ver quanto é que fica mais barato para o cliente. Fica por volta de 403, por isso nós sabemos que não é para toda a gente os 403, porque nós sabemos que nem o preço é fixo e a idade para 50 anos financiamento também pode ser variável. Então vamos colocar aqui, por exemplo, assim do género, desde 403 euros. Vamos reparar que está aqui assim feito. Então vamos aumentar aqui. Colocam um negrito, pode ser. Se quiserem podem selecionar e fazer exatamente igual a estas letras. Chegarem aqui, por exemplo, colocar assim, ou de outro tipo, ou de outra maneira qualquer, em termos de profundidades, e podem brincar também aqui um bocado com isto, que são situações engraçadas que se pode fazer. Por exemplo, um brilho, vamos colocar aqui um brilhozinho, para chamar um bocado mais a atenção, mas vamos colocar as letras um bocado maiores, que é para a pessoa achar aquilo que realmente nos interessa, que é mostrar que a vantagem de ter este tipo de imóvel.
Logo a seguir, poderão, por exemplo, 403 não, 403 por mês. Senão, aí, quem comprava o imóvel era eu, se fosse só apenas 403 euros, o preço dele. Por exemplo, uma das coisas que podem eventualmente colocar aqui em baixo é os contactos, o nome, o sítio, diversas coisas que vocês podem colocar aqui em baixo. Eu costumo colocar aqui a parte da página porque eu tenho a página onde eu pego nestas imagens e coloco lá a publicidade. Neste caso será no Facebook e eu vou colocar aqui ora, setor financeiro imobiliário, que é o endereço da minha página. Quem quiser, ao ver esta publicidade, poderá visitar, marcar visitas, dúvidas e ver outros imóveis, outras imagens que eu possa ter feito. Aconselho vocês a fazerem exatamente o mesmo. Não perdem nada, isto também são coisas que se fazem em 5 segundos. Por isso, por exemplo, agora vou colocar estas letras mais visíveis, sim, mais bonitas, sombreado, uns reflexos, umas coisinhas engraçadas. Aqui dá para fazer para mudar o formato das letras, mas têm que ir brincando com isto e vão ver que com a imaginação isto dá para fazer quase tudo. Eu costumo colocar uma coisa engraçada que é como é para meter o like lá no Facebook, eu costumo meter uma coisa tipo deste género, tipo de imagem deste género, que eu acho que é bonito, acho que é engraçado e também não custa nada, chama um bocadinho a atenção. E vamos fazer exatamente a mesma coisa que fizemos para as imagens. Copiar e depois colar. Neste caso vou colocar muito mais pequeno, porque é só para meter num canto. E, por exemplo, assim, ou colocar, por exemplo, aqui. E colocar este mais ao centro. Por exemplo, vou afastá-lo e coloco centralizado e ele está centralizado. Pronto, a imagem está feita. É lógico que isto é para PowerPoint, mas como é que nós gravamos isto como uma imagem com esta qualidade? Então vamos aqui ao botão iniciar, colocamos guardar como, tem que ser exatamente mesmo guardar como e não selecionar um destes, é guardar como, selecionam um sítio onde querem guardar, vamos guardar aqui no lado de trabalho e vamos colocar T2 PVZ, que é Póvoa de Varzim. E ele está guardado. Algo que eu guardei ali, tipo PowerPoint, mas não é. Estão a ver? Não é PowerPoint que nós queremos. Nós queremos guardar com a melhor qualidade, que é em formato PNG. Guardar. E ele vai nos perguntar: quer guardar só este dispositivo ou todos? Aqui neste só temos um dispositivo, mas quando temos vários dispositivos, ele pergunta se quer uma imagem para cada dispositivo ou se quer apenas aquele que nós estamos a ver. E vamos selecionar só o dispositivo atual. Selecionamos. Estão a ver que agora já não está em formato de PowerPoint, já está em formato de imagem. E aqui está a nossa imagem. Onde reparar que a imagem não é muito grande. A imagem tem cerca de nem 1 mega. É ótima para redes sociais porque consegue transportar essa imagem, fazer o upload dessa imagem com relativa facilidade e é uma imagem que fica muito mais bonita do que estar a fazer no Paint, que é uma coisa muito opaca e muito mais simples do que no Photoshop. Alguma dúvida? Estejam perfeitamente à vontade para perguntar e estarei disponível para esclarecer algum pormenor. Como eu vos disse, basta puxarem pela imaginação e brincarem um bocadinho com isto, porque fica muito bonito. Fica uma imagem muito bonita, muito simples, não precisam de pedir depois a mais ninguém para vos fazer esta imagem. É uma coisa rápida, simples, e em 30 segundos vocês fazem uma imagem que parece quase um profissional que a fez e até chama bem a atenção pelas suas cores e pela sua maneira engraçada que aparece para o cliente.
alguma dúvida, tem aqui o meu endereço no Facebook e estejam perfeitamente à vontade para qualquer tipo de questão. Obrigado e boa tarde.